da gente ouvir aquele resumo musical com os assuntos importantes do cenário político na semana e que você só acompanha aqui na programação da Nova Brasil com o Diego Amorim. Vamos lá, Nonato. Vocês gostam de Cazuza? Opa! Adoramos. Opa, então hoje vai Cazuza com uma única exceção, mas hoje quase todo o resumo musical da semana, portanto, vai ser aqui uma homenagem ao sempre poeta Cazuza. Começo falando do rescaldo das eleições municipais, primeiro turno que nós tivemos no último domingo. Estamos agora no segundo turno em 15 capitais e em outras cidades aí de médio porte no Brasil inteiro. Em São Paulo, Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB, disputando com o Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL. Ricardo Nunes ficou à frente ali no primeiro turno, numa diferença muito apertada entre ele, o Boulos e o Pablo Massal, que ficou em terceiro lugar. A disputa mais acirrada da história de São Paulo desde a redemocratização, mas nós tivemos o Datafolha, como nós acabamos de divulgar para você ouvinte, mostrando o Ricardo Nunes aí com uma boa margem de diferença entre o Guilherme Boulos nessa largada do segundo turno. Política, tudo pode acontecer, mas hoje a disputa é mais favorável ao Ricardo Nunes. E nós temos a esposa do Ricardo Nunes, a primeira-dama de São Paulo, na capital paulista, que é uma personagem dessa campanha. Ela, durante ali o discurso após o resultado do primeiro turno, estava ao lado do Ricardo Nunes. Ela que chegou a registrar um boletim de ocorrência de violência doméstica contra o marido, depois retirou esse boletim de ocorrência. O Ricardo Nunes é sempre provocado a falar sobre isso pelos adversários. O próprio Guilherme Boulos já indicou que vai explorar também esse fato nesse segundo turno. Ricardo Nunes diz que, como todo casal, teve uma briga, eles ficaram separados, mas que nunca agrediu, nunca teve esse caso de violência doméstica. Enfim, eu soube que a esposa do Nunes, animada com a possibilidade do marido ser reeleito, ficar mais 4 anos à frente da maior e mais rica cidade do Brasil, cantou para ele assim, Michele Nonato: estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz. A esposa cantou pro Ricardo Nunes. Só que o Ricardo Nunes tem aquele jeitão dele e falou: olha, peraí, eu ainda não tô feliz, eu cheguei em primeiro lugar no primeiro turno, mas uma diferença muito apertada, ainda tem um segundo turno que são longas essas 3 semanas de segundo turno. Se eu perder, eu não vou ficar feliz. Se eu ganhar, eu já vou ser prefeito, vou ter que continuar trabalhando. Então, o Ricardo Nunes cantou assim, respondendo para a esposa, que eu soube nessa nossa brincadeira aqui do resumo musical. Eu não tenho data para comemorar, às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha no palheiro. Prefeito de São Paulo tem que procurar agulha no palheiro, e eu não sei se o Ricardo Nunes vai ter data para comemorar não, hein? E o Boulos pro Nunes, ouvindo essa história toda, cantarolou assim, Nonato, Guilherme Boulos. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Ainda estão rolando os dados do segundo turno. Só que o Guilherme Boulos cantou isso assim, ó, com o olhinho um pouquinho fechado, o pescoço pro lado, assim, ó, igual ele faz, né? Mas se você achar que eu tô derrotado, mexendo assim as mãos, saiba que ainda estão rolando os dados. E o Pablo Massal, ouvindo essa cantoria toda, ele que tá fora do segundo turno, ele que se colocou como alguém contra o sistema, mas não chegou nessa reta final da disputa da capital paulista, cantou assim pros dois, viu? Cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada, eu sou mais um cara. Pablo Massal, mais um cara que se apresentou ali contra o sistema, vou mudar tudo, contra tudo e todos, mas correu na direção contrária, sem pódio de chegada para o Pablo Massal nessa eleição municipal. 2026 está logo ali, Diego. É isso, Nonato. O tempo não para para o Pablo Massal e para todos esses. E aí o Silas Malafaia, no meio dessa história toda, dessa cantoria toda, ele que se envolve aí na política, pastor evangélico, gosta de dar os palpites dele, mas me parece um cara muito cheio de mágoas, pra gente usar aqui a analogia do Cazuza, poeta, nesta sexta-feira. E o Malafaia, então, tá ali cantarolando pra todo mundo em São Paulo. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas, eu sou um cara. É o Silas Malafaia com a sua metralhadora cheia de mágoas, toda hora ele tá com raiva de alguém, depois ele faz as pazes com alguém. E por falar nisso,
a única música aqui do resumo musical da semana que não vai ser do Cazuza hoje, mas o Malafaia deu uma entrevista nessa semana que nós repercutimos aqui para a Folha de São Paulo, para a jornalista Mônica Bergamo, esculhambando o Bolsonaro, mas assim, esculhambando mesmo. Diriam os cariocas que nos escutam agora pela Nova Brasil, esculachou. Silas Malafaia esculachou o ex-presidente Bolsonaro, chamando ele de covarde, chamando ele de omisso, perguntando que líder é esse, porque o Bolsonaro não se envolveu mais na campanha do Ricardo Nunes no primeiro turno em São Paulo. E aí depois, no dia seguinte, que a repercussão foi gigantesca, claro, e ninguém é ingênuo, Malafaia deu essa entrevista sabendo que a repercussão ia ser gigantesca, mas no dia seguinte, Michele Nonato, o Malafaia disse que estava tudo bem com o Bolsonaro, que já tinham se entendido. Olha, eu sei, a gente sabe como funciona essa lógica do amor na política, mas eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. Então eu soube aqui na nossa brincadeira que o Malafaia pegou o celular e gravou um áudio para o Jair Bolsonaro cantando o seguinte: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. É o Malafaia, essa relação de amor e ódio que o Malafaia tem com as pessoas, eu tenho dificuldade de entender. A esquerda não foi muito bem nesse primeiro turno das eleições municipais, já falamos aqui, o PSB teve grandes expoentes, como João Campos, em Recife, reeleito muito bem, mas o Partido dos Trabalhadores, o PT, viu ali, aumentou a sua quantidade de prefeituras no Brasil inteiro, mas não ganhou em nenhuma capital, está em 4 segundos turnos aí nas capitais, mas a avaliação não foi tão positiva. A Gleisi Hoffmann, deputada federal pelo Paraná, presidente nacional do PT, disse que o PT é um partido em reconstrução. E o Ciro Nogueira, lembram do Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, presidente do PP, todo poderoso, líder da oposição aí, que foi ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, ele comemorou essa derrota do PT, sobretudo lá no estado dele, o Piauí, onde o Fábio Novo, candidato do Partido dos Trabalhadores, sequer foi para o segundo turno. E aí eu soube que o Ciro Nogueira mandou um áudio também para Gleisi Hoffmann, cantando o seguinte: pode seguir tua estrela, o teu brinquedo de estar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. É o Ciro Nogueira cantando pra Gleisi, dizendo pra ela seguir a tua estrela. A gente sabe que a estrela é o símbolo do PT. E lá em Fortaleza, para os nossos ouvintes da Nova Brasil de Fortaleza também ficarem atentos aqui no resumo musical da semana, está acontecendo uma coisa interessantíssima. O José Sarto, atual prefeito da capital cearense, do PDT, do Ciro Gomes, não conseguiu se reeleger, nem vai estar no segundo turno, que será entre Evandro Leitão, candidato do PT, e André, que rachou com o PT e o PDT estão brigados lá, numa briga enorme no Ceará, e o André Fernandes, que é um jovem deputado federal, bolsonarista do PL. 4 anos atrás, Michele Nonato, não sei se vocês viram essa história, uma cadela da raça Lulu da Pomerânia, que era a cachorrinha do José Sarto e da então esposa, fez o maior sucesso, essa cachorrinha, porque a cachorrinha participou da campanha da eleição 4 anos atrás do José Sarto. Só que no meio do caminho, o José Sarto, atual prefeito, se separou da então primeira-dama, a Natália Herculano, e a Natália Herculano, lá na divisão de bens da separação, do divórcio, ficou com a cadelinha. E a Natália Herculano fez campanha nesse ano para o Evandro Leitão, do PT, adversário, concorrente do ex-marido. E a cachorrinha foi junto para a campanha. A cachorrinha é uma personagem da campanha em Fortaleza. Agora a cachorrinha vota no Evandro Leitão e não mais no José Sarto. E aí o Sarto, que é do PDT, perguntaram para ele então qual era o partido dele e sabe o que ele respondeu, Michele Nonato, na nossa brincadeira aqui, claro. Diga. O meu partido é um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. José Sarto perdeu a mulher, perdeu a eleição, perdeu a cachorrinha, minha gente. A cachorrinha, essa personagem. Pra gente caminhar pro fim, essa semana a gente teve uma escalada aí do atrito entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. O pano de fundo dessa discussão toda
são as emendas parlamentares. O Flávio Dino chegou no Supremo com sangue nos olhos em relação a esse assunto e a Câmara aprovou nesta semana a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda não é o mérito, mas não deixa de ser um avanço na tramitação de projetos de lei que acabam limitando os poderes do Supremo Tribunal Federal. Mas depois da repercussão, e até o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu uma declaração dizendo que não se mexe nas instituições. Perguntaram para o Arthur Lira, presidente do Supremo Tribunal Federal, o que ele achava disso tudo. Ele disse que não vai acelerar o pacotão anti-STF. Mas aí os deputados ficaram se perguntando nos bastidores, mas Lira, você não estava com faca na caveira para cima do Supremo? O que aconteceu agora que você está aí tentando amenizar essa discussão? E o Lira cantou assim, Nonato, Michele, ouvinte, o nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando acaba, a gente pensa isso, que ele nunca existiu. É o Arthur Lira com o Supremo Tribunal Federal. E aí perguntaram, mas é sério mesmo, Lira? Nós não vamos para cima do STF, não. Você que estava incentivando a gente aqui, agora está nesse discurso. Nós não vamos para cima do STF. E o Lira respondeu, se eu te escondo a verdade, baby, é para te proteger da solidão. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. É o show do Arthur Lira. Que show do Lira é esse? Nós vamos ver cenas dos próximos capítulos aqui em Brasília. E para concluir, para finalizar, Michele Nonato, e eu devolver para vocês, nós temos a situação do Gabriel Galípolo, que foi aprovado no Senado Federal, será o novo presidente do Banco Central, foi sabatinado nesta semana aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, teve o seu nome aprovado no colegiado e no plenário, e tem um fato muito interessante que eu acho que passou despercebido dos nossos ouvintes. Gabriel Galípolo, indicado pelo PT, homem ligado a Fernando Haddad, ministro da Fazenda, recebeu elogios de quase todos os senadores e senadoras, até porque ele tem um estilo lá, é bonitão, é charmoso. E a senadora Damares Alves, do Republicanos do DF, brilhou os olhos para o Gabriel Galípolo. Não sei se vocês viram essa cena. Ela, que é ex-ministra do Bolsonaro, disse o seguinte, eu fico aqui olhando, abro aspas para Damares, eu fico aqui olhando a sua simpatia e lamentando que o senhor vai ser presidente do Banco Central em um governo de esquerda. Foi o que disse a Damares para o Gabriel Galípolo. Então, ela gostou do Galípolo, mas ficou com medo de elogiar demais por conta da reação dos bolsonaristas. Então, eu recebi um áudio aqui que a Damares mandou para o Gabriel Galípolo para finalizar. O meu tempo já está estourando. A Damares cantou assim, Michele Nonato. Quando a gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos. E eu não sei que hora dizer, me dá um medo, que medo. E por aí vai a Damares, a Damares com Gabriel Galípolo. Eu volto com vocês que meu tempo estourou. Beijo, bom fim de semana, Michele. Combinação improvável, né? Totalmente. Maravilhoso. Diego Amorim, toda sexta-feira com o nosso resumo musical. Obrigada por hoje, Diego. Até semana que vem. Valeu, bom fim de semana, pessoal. Valeu, Diego. Bom fim de semana. São 7h27.